Durante essa alta explosiva aí da Bitcoin que aconteceu nesses últimos dias, teve uma história que aconteceu que eu acho que a maioria das pessoas não prestou tanta atenção, que foi o fato que a Ethereum e a Dash conseguiram manter os seus preços e conseguiram acompanhar a alta de preço da Bitcoin. O Bitcoin subiu, tem muita gente que gosta, mas existem outras moedas digitais. E essas outras moedas digitais, algumas são de fato uma porcaria, algumas são golpes, algumas são ideias idiotas, algumas são ideias estranhas que podem dar certo ou não, você não sabe. E Ethereum e Dash são as que estão mais chamando atenção, pelo menos para mim agora, e para outras pessoas. De maneira geral, a Dash é uma Bitcoin com muito mais privacidade, e a Ethereum é uma moeda que também é usada para um sistema de programação de contratos inteligentes e tudo mais, que está integrando uma ideia agora chamada DAO, que eu não quero comentar ainda porque está muito cedo. Eu não quis comentar antes porque eu olhei e falei, cara, eu não tô entendendo exatamente o que é isso, eu vou ficar quieto. Quando eu acho assim, cara, eu tenho um alto potencial de falar merda nisso, eu fico quieto. Mas eu quero esperar esse projeto dar um pouquinho, daí eu comento ele pra vocês pra dar um pouco mais de informação. Mas essas duas moedas chamaram atenção. E eu achei isso interessante porque a Bitcoin decolou. Você pode falar, bom, então ela agora tá desprovando as outras moedas estão ficando pra trás. No começo, sim. Nos primeiros dias, sim. O preço dessas moedas em relação ao preço do Bitcoin descolou. E com o tempo foi colando de volta. O que isso quer dizer? Sim, as pessoas foram atraídas pelos ganhos da Bitcoin, sim, mas elas ainda têm pessoas que acreditam nesses sistemas. Elas não estão indo simplesmente por preço ou falar, só vai especular. Não, tem ainda pessoas que falam, não, pera, aqui tem oportunidades, tem coisas interessantes aqui. Então, é um mercado que está ficando mais difuso. E lembre-se, isso é uma invenção de o quê? 6 anos de idade. A Bitcoin saiu em 2009, 2010 ela era piada na internet, hoje ela está valendo aí $500 e essas outras moedas estão valorizando. Inclusive os ecossistemas, a quantidade de coisas ao redor dessas moedas. O ecossistema é os sistemas construídos em cima dessa moeda de maneira geral. Então, lugares que você pode comprar, sistemas para armazenar, invenções físicas para utilizar, minerar, etc. Jeitos de transferir iniciativas em cima. Isso na Bitcoin demorou para acontecer e eu acho que a velocidade de crescimento dos ecossistemas nessas outras moedas está mais rápida do que a Bitcoin. Em parte porque eles já sabem fazer isso. Você já teve as ideias que foram desenvolvidas na Bitcoin, funcionaram e agora as outras moedas estão copiando. Sim, mas isso mostra que tem gente interessada nelas. Tem gente que dá risada dessas altcoins, das outras moedas. E sim, de fato, tem moedas extremamente idiotas lá no meio. E tem moedas que eu olho e falo, isso parece uma ideia idiota. Não, um monte de gente gosta, mas eu acho idiota. Isso acontece. Agora, eu acho essas duas ideias, Dash e Ethereum, interessantes, e elas estão mostrando força. Então, não é que agora a gente tem um troço dando certo e todo o resto vai ser largado e tudo mais. Tem gente que acredita nisso. Eu não. Isso está mostrando que é um ecossistema não de uma moeda que carrega, mas com outras coisas também, com os seus lugares. Vamos fazer um paralelo bem tosco aqui. Você pode ter, por exemplo, o Facebook, que é no Brasil, pelo menos, eu não vou falar em outros países, mas o grande centrão das mídias sociais. Mas você tem o seu Twitter, você tem o seu Instagram, você tem o seu Snapchat, você tem o seu Tumblr, você tem alguns outros apps estranhos, você tem coisas extremamente específicas em termos de redes sociais que fazem a sua função. E esse sistema está crescendo. O indicativo que eu quero te dizer com esse vídeo é que a gente tem um ecossistema de moedas digitais surgindo. E cada vez se especializando mais. Isso é basicamente o crescimento do capitalismo. Primeiro sai uma invenção forte. Bum, digamos, sei lá, a máquina a vapor. Agora tudo é isso, agora tudo máquina a vapor, vamos usar isso para produzir energia, para fazer não sei o quê. Eu chego e falo, pera, tem uma outra aplicação, é um pouquinho diferente, talvez não use vapor, não sei o quê. E ela começa, dá uns 10 anos, ela pode não chegar nunca ao primeiro, mas ela tem uma função específica muito boa. Eu acho que isso é uma coisa pra gente prestar atenção. O mercado de altcoins tem explodido, e como todas as coisas no capitalismo, muitas ideias são idiotas e morrem rápido. Só lembre dos negócios que aparecem no seu bairro. Volta e meia você olha... Isso acontece direto no meu bairro, porque eu presto atenção pra comentar nisso aqui. Você tá andando na rua e fala, aquele lugar aqui que tinha uma loja de fantasias, que era idiota pra caramba, ninguém alugava, agora abriu, sei lá, uma loja de lustres. Você pensa, eu acho que isso não vai dar certo aqui. O dono acha, mas 3 meses depois você vê, quebrou. E de vez em quando você olha e fala, não, peraí, abriu isso aqui. Sei lá, uma loja de empadinha. Você pensa, pensando bem, eu queria isso. E com o tempo a coisa dá certo. Alguns negócios abrem e são idiotas e morrem, e alguns continuam. E você vai ter uma diversificação maior e uma especialização maior. Isso está acontecendo, isso é legal de ver. Isso é muito legal de ver.
Agora a gente tem uma moeda chamada Ethereum, em que já programaram um país ali dentro, que é a BitNation. Tem a Dash, que eu gosto. Inclusive, se eu fosse colocar todo o meu sistema financeiro, toda a minha parte financeira, em um sistema e usar só ele, ou se eu fosse abrir uma empresa com isso, ou se eu fosse abrir uma organização com isso, eu não abriria na Bitcoin, eu abriria na Dash, por causa da privacidade. Isso eu valorizo muito. Eu acho que ela tem esse ganho em cima da Bitcoin. Muitas pessoas vão discordar de mim. Não sei. E tem várias outras coisas. A Factom é um sistema muito interessante. Eu quero fazer vídeos específicos sobre elas. Mas é isso que eu quero tentar com esse vídeo aqui. Tem moedas dando muito certo, mas olha também para os lados. Tem umas coisinhas interessantes acontecendo e elas estão mostrando força. Não subestime elas. Tem muito investimento idiota, mas eu acho engraçado que quando a Bitcoin saiu, muita gente dava risada. E hoje você tem gente da Bitcoin dando risada de outras moedas. É tipo, não, pera. Vocês foram os caras que compraram uma ideia absolutamente louca na época e agora vocês estão dando risada de outra ideia louca. Sabe? Vamos dar o benefício da dúvida. Vamos olhar, vamos ter paciência com isso. Não estou dizendo para você comprar toda a sua fortuna nisso, mas existem oportunidades. Essa é a minha posição geral. E eu fico muito feliz de ver isso se desenvolvendo. E é um mercado completamente desregulado. Agora só tô... Isso acabou o que eu queria falar, mas agora só tô pensando. É um mercado completamente desregulado. Não tem nenhuma regulação. Nenhum governo fala como essa moeda tem que ser, o que acontece, ou como vão ser os contratos. E sim, algumas pessoas se ferraram lindamente, especialmente no começo dos sistemas. E, com o tempo, porque teve o troço do Mt. Gox, que foi uma fraude, basicamente. Isso aconteceria no sistema hoje de novo? Não sei. As pessoas aprenderam. Então, você teve o começo de um sistema de trocas, sem nenhum governo olhando em cima, sem nada, sem nenhuma garantia. E no começo erros grandes aconteceram, e a gente ainda tem problemas acontecendo, mas problemas novos, desafios novos. Golpes, sim, acontecem, novos, porque a gente vai aprendendo a lidar com os antigos, integrando maior segurança na rede. As pessoas hoje têm um olhar, os investidores, as pessoas que operam em moedas digitais de maneira geral, têm um olhar muito mais crítico, muito mais inteligente e experiente hoje do que 4 anos atrás. 4 anos atrás, em termos de moedas digitais, era a idade da pedra comparado com hoje. Só passou 4 anos. Então você tem um mercado espontâneo, anárquico, basicamente, ninguém ordenou isso. Você tem as estruturas surgindo, estruturas de intermediação, estruturas de seguro, não sei o quê, e algumas vezes elas falham. E aí você tem os desafios de fazer coisas melhores. E isso está ficando cada vez mais rico, intrínseco e complexo e funcionando e ganhando valor. É muito bonito ver essas invenções nascendo e rapidamente, no ambiente totalmente desregulado, só porque as pessoas querem aquilo dando certo. Eu tenho muita ansiedade pelo momento na história em que a gente vai poder olhar para trás para 20 anos de moedas digitais e falar: nossa, olha como começou e depois virou esse troço absolutamente doido e hoje a gente usa para tudo. Mas olha como começou, olha como evoluiu. Eu acho muito lindo ver isso e eu tô acompanhando isso com os olhinhos brilhando, a coisa bem... Eu me sinto um pouco Jeffrey Tucker, assim, ele tem uma atitude muito... Meu Deus, em relação a isso que eu acho muito legal e que eu também consigo compartilhar em acompanhar esse ecossistema. Eu quero fazer vídeos específicos disso pra vocês no futuro. Agora eu tô travado no projeto do vídeo de 1929, mas terminado isso eu vou pra Bitcoins sim pra ensinar vocês sobre isso, pra vocês poderem compartilhar dessa minha... esse êxtase, com esse sistema que eu acho muito lindo de ver nascendo. Não subestime e não ria. Você pode até pensar, mas não publicamente dê risada disso, porque pode ser que daqui 2 ou 3 anos você não esteja dando risada. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários e tchau, tchau.